capítulo 31. Foi? Jó capítulo 31. Vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica nesse que é o último discurso de Jó. O último discurso, pelo menos dessa sequência de discursos, né, entre Jó e seus amigos. Pergunta recapitulando aqui: quem lembra o nome dos amigos de Jó? Ele pode falar. Ninguém, na verdade, também. Não, quem tem que falar o nome aí dos três? Ele faz, Bildad e Zofar. Boa, tá bom. Só para ver se vocês estão aí lembrando. Depois de várias semanas, né? Não pode esquecer o nome desses caras, né? Ele tem que ficar gravado para sempre. Eu não quero ninguém botando o nome do filho de Bildad, de Elifaz e Zofar. Bom, vamos lá. As últimas palavras de Jó, né? Lembrando que Jó ainda não tem resposta clara de Deus, ainda está em uma certa insegurança, tá, quanto à sua situação. E nesse discurso final, aliás, vamos recapitular um pouquinho do domingo passado, tá? Então Jó, ele destruiu os argumentos dos seus amigos, né? Na verdade são 5 capítulos anteriores a esse que é o Jó falando. Esse é o 6º, se eu não estou enganado. E nesses 5 capítulos o Jó, então, ele veio destruindo. Primeiro ele acabou com os argumentos dos seus amigos, tá? Depois de fazer isso, ele pontuou a sua salvação. Ele sabe que ele é salvo. E depois deu uma questionada na salvação dos amigos. Questionou o fato dos seus amigos serem completamente incapazes de serem úteis em qualquer coisa, né? Chamou que seus conselhos são inúteis e são em vão. E fez uma releitura da sua vida e com isso também, claro, da nossa condição humana geral. Então Jó, ele nessa altura aqui do campeonato, nesse momento, ele quase entendeu, mas ainda tem algumas coisas que ele não entendeu. Quem sabe o que ele ainda não entendeu? Pode falar. Não entendeu ainda o porquê dele estar passando por isso tudo, né? Isso é muito difícil mesmo, tá, gente? A gente está aqui, né, até conversando hoje com a Carla, a gente está aqui meditando na palavra, a gente lê Jó o tempo todo e sempre estudando, se aprofundando. Na hora que alguma coisa acontece, a gente tem dificuldade de entender mesmo, tá? Na prática. Então a gente, por causa disso, entende Jó, amém? Com uma certa limitação, né? Porque a gente não passou pela mesma coisa que ele. Vamos lá. Ele vai apresentar essa sua causa agora, uma última grande causa, como se fosse um último grande protesto dele contra tudo que ele está passando, tá? Nesse capítulo 31, ele vai fazer como se fosse um último grande protesto. E se os irmãos, eu vou lendo, né, um pouco, separando por alguns temas maiores. E se os irmãos quiserem dar uma ênfase em algum versículo específico, a gente para e analisa os versículos, tá? Esse capítulo, ele é um capítulo um pouco mais longo do que a maioria dos capítulos de Jó, tá? Ele vai até o versículo 40. A gente veio numa sequência aí de capítulos menores, mas é um capítulo tranquilinho da gente ler. Então vamos lá. Esse primeiro momento aqui que eu vou ler aqui, vamos direto na leitura, né? Jó, capítulo 31, versos 1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Então vamos lembrar aqui, primeiro que Jó está falando de forma poética, tá? Todo o livro de Jó é uma linguagem muito poética, mas é literal também. O que será que ele quer dizer? Já começa com uma frase difícil da gente entender, né? O que será que ele quer dizer com isso aqui? Esse iniciozinho aqui, eu fiz alguns textos correlatos, que é para facilitar nosso entendimento, tá? Então vamos lá, quem puder. Quem não quiser, só acompanha aí, mas em 1 João, capítulo 2... tá? Capítulo 2, verso 16, 1 João,
está escrito assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, existe uma concupiscência dos olhos, não é isso que está escrito aí? E no texto, no contexto, onde João está dizendo que é para não amar o mundo, né? Para não ter amor, apreço pelo mundo. E dentre as coisas que podem fazer você se distrair e ter mais apreço ao mundo do que ao Pai, são os seus olhos. Aquilo que os seus olhos dirigem você, para onde você fita os olhos. E aqui ele está dizendo: olha, eu fiz aliança com os meus olhos. O Jó, né? Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria numa virgem? O que ele está tentando dizer aqui no meu entendimento? Que ele se afastou, procurou pelo menos se afastar da concupiscência dos seus olhos. Procurou evitar ficar olhando para onde não devia. Lembrando que depois ele vai falar mais à frente que ele foi fiel à sua esposa, tá? E logo de cara aqui, ele fala que ele foi mais do que fiel, né? Ele controlou os seus impulsos carnais, controlou o seu olhar. Então, esse primeiro bloco, Jó está dizendo aqui o quanto ele vai se afastar da impureza, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá claro, né? Eu fiz aliança com os meus olhos, não olhei, né? Não fiquei olhando. Então, é isso, né? Concupiscência dos olhos. O verso 2: que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? E aí já é esse iniciozinho, esses 4 versículos aqui, né? Os 2 pelo menos, são versículos mais difíceis. O restante fica mais fácil entender. Então, que porção teria eu do Deus lá de cima? Vamos ver alguns textos correlatos para a gente entender o que ele está dizendo aqui. O primeiro está lá no livro de Salmos, capítulo 16, verso 5, que vai dizer o seguinte: Jó perguntou. Primeiro ele disse: me afastei da concupiscência dos meus olhos, me afastei da impureza. E depois ele vai fazer uma pergunta: qual porção teria eu do Deus lá de cima? Ou qual a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então, qual porção, o que o Deus vai me dar? Qual é a minha porção? E aí no Salmo 16, verso 5, vai dizer o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. E também aí, já está em Salmo, fica com Salmos abertos aí, no capítulo 73, verso 26, tá? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Só para não deixar passar, vamos lá em Lamentações, capítulo 3, mais um pouquinho aí, Lamentações, capítulo 3, 24, vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, quando Jó pergunta: que porção teria eu do Deus lá de cima? Que porção é essa que a gente tem de Deus? A salvação do eterno? É o próprio Deus, né? O que a Bíblia vai dizer, sempre que se você pesquisar em porção de Deus na Bíblia, você vai encontrar sempre dizendo que a porção de Deus é o próprio Deus. Essa é a porção que Ele nos dá, aqueles que são salvos. Então é uma pergunta de difícil entendimento, né? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Para ilustrar o que ele está querendo dizer com essa pergunta, o que será que ele quer dizer com isso? Para a gente entender, vamos ler o próximo versículo. Porventura não é a perdição para o perverso o desastre para os que praticam iniquidade? Então Jó está fazendo um paralelo entre a porção que ele tem como salvo e a porção que tem os ímpios, e está tentando entender qual é a minha porção. É a porção do salvo ou do ímpio, né? E aqui no Provérbios capítulo 6, verso 15, fala sobre exatamente esse versículo 3 aí, que diz assim:
por isso a sua destruição virá repentinamente, falando do homem mau, né? Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então, desastre, né? O Jó perguntou, né? Não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? É exatamente isso que o texto diz no verso 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, será que Deus... Então, primeiro ele faz uma pergunta. Carla? Primeiro ele faz uma pergunta. Que porção teria eu do Deus? E ele sabe que a porção de quem está salvo é Deus. Depois ele vai continuar dizendo, né, sobre isso. A perdição, a repentina destruição, o desastre, não é para os ímpios? Então ele está questionando, por que eu estou recebendo isso? Por que eu que estou salvo estou recebendo isso? E aí ele, no versículo 4, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Será que ele não está perguntando, né? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Não parece isso? É o que a mim... É o último discurso dele. Vamos ver. Esse versículo aqui, o versículo 4, ele está dizendo, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E aí vem Provérbios 5, 21, que diz, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então, os caminhos de todos os homens estão perante os olhos do Senhor. Jó sabe disso. E ele pesa todas as suas veredas. Tá? Pesa todas as suas veredas. Então, quem é que pesa os nossos caminhos? De acordo com a Bíblia. Deus. Perfeito, exato. Então, nessa primeira parte, desse último grande protesto de Jó, o que ele vai abordar é o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho a minha porção, que é Deus. Eu sou salvo e me guardei da concupiscência, até da concupiscência dos meus olhos. Então, eu tenho a minha porção, que é Deus, e sou salvo. Para de fazer isso, Samuel. Segundo lugar, a destruição repentina não é uma porção dos salvos, é uma porção dos ímpios, do homem mau, o que eu não sou. Já nos discursos anteriores já tinha deixado isso claro. Portanto, logo, como eu posso estar recebendo essa porção? Como eu posso estar recebendo essa porção? Então ele pode estar fazendo essa pergunta de forma sincera para os amigos, querendo uma resposta deles, o que eu não acredito, porque ele já destruiu os argumentos dos amigos, já falou que não tem nada que eles falam de útil, já falou que nada do que eles falarem vai fazer qualquer diferença, porque eles são vãs e vazios. Ele poderia estar falando isso, mas não é o que eu acredito. Eu acredito que é das duas uma. Ou ele está questionando de fato a justiça de Deus, dizendo que Deus não está sendo justo com ele, porque está dando a ele uma porção que não é dele. Ou ele está dizendo que Deus não está olhando para ele, não está de olho nos passos, nos atos de Jó. Na verdade, eu tenho certeza que nenhuma das duas opções que eu acabei de dar, Jó acredita. Então é um estado de perplexidade. Bom, o versículo 5, seguinte, no capítulo 5, né, vem esse segundo momento, onde ele vai tentar demonstrar a sua retidão. E aí ele vai dizer, então presta atenção, primeiro ele começa esse último capítulo dizendo, olha, eu tenho uma porção que é Deus, a porção da destruição não é para os salvos, e depois ele vai perguntar no versículo 4, né, será que Deus não vê os meus caminhos? Ou não conta os meus passos? Ciente de que Deus pesa os nossos passos. E aí ele vai começar a elencar quais são os seus passos. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano. Então, a primeira coisa que ele vai andar, por acaso, eu, Jó, andei com falsidade e os meus pés se apressaram para o engano? Ele fala isso porque a Bíblia fala isso lá em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Aí,
nesse próximo versículo, para mim, é a chave do entendimento aqui. Que ele vai dizer: pese-me em balanças fiéis, e saberá quem aqui? Deus. Saberá Deus a minha sinceridade. Ou seja, ele está dizendo, quando ele fala assim, ora, no versículo 4, né? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos, não é aos seus amigos. Senão, ele não diria que Deus saberia sua sinceridade se fosse pesado. Como? Explica então. Estou falando que Deus pesa em balanças fiéis e ele sabe a sinceridade dele. Vamos dele. Deus me pesa a minha sinceridade, me pesa em balanças fiéis. Ele conhece, ele sabe que eu estou sincero quando estou falando tudo isso. E é ele fala que... Não, mas ele está dizendo assim, ó, pese-me em balanças fiéis. Pesa minhas ações em balanças fiéis. Certo? E saberá Deus a minha sinceridade. Mas aí não estaria no sabe, seria sabe, não saberá. Não, ó. Vamos no tempo verbal que está aí, ó. Ele está dizendo no tempo verbal. No versículo 3. Ó, versículo 3. Porventura não é a perdição para o perverso? Então ele está falando, não é a perdição para o perverso, tá? E o desastre para os que praticam iniquidade, no versículo 4. Ou não vê ele no tempo presente, ou seja, a perdição é, a salvação, a porção dele é, Deus não vê, sempre no tempo presente. Aí agora, né, se andei com falsidade, se meu pé no passado, agora ele vai dizer o seguinte: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus. Existe uma diferença no tempo verbal aqui, no tempo futuro. Deus saberá a partir de ter as suas ações pesadas. É isso que está dizendo, de forma, está bem claro. Pesa-me primeiro, depois Deus saberá a minha sinceridade. Como se Deus, nesse momento, não soubesse. Por isso ele faz essa introdução. Que... Não entendi. Tá, tudo bem. Aí para mim é uma questão assim da forma como está escrito o texto mesmo, né? Assim. Ó, vamos entender, ó. Ele está dizendo o seguinte: pese-me e então, né? E saberá Deus a minha sinceridade. Depois da continuação do texto, ele vai continuar dizendo: como ele saberá? Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeie eu e o outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Tá entendendo? Isso. Então pronto, então ele está questionando. Ó, olha, o texto, ó. A porção do ímpio, no verso 3, a porção do ímpio, a perdição no tempo verbal, Deus vê, a porção de repente ele diz, pesa-me e Deus saberá a minha sinceridade. Como ele saberá? Se eu fiz tal coisa, se eu fiz aquilo outro, então me puna. Ou seja, como eu não fiz essas coisas, não é para eu ser punido dessa forma. Ele está admitindo uma possível punição caso ele tenha feito essas coisas. Não é isso? Seria permitido, aconteceria caso ele tivesse feito isso. Essas coisas, seria justificado. Isso. Mas ele sabe que Deus pesa isso para nossos fiéis, ele sabe que não fez nada disso. Você fez aliança com os olhos, fez para que não houvesse uma vida. Isso ele começou argumentando, foi isso. Eu falei, ó, eu sou... Primeiro ele quis distinguir a sua pureza, eu estou puro. Depois ele disse, eu estou salvo. A minha porção é Deus, eu estou salvo. Essa porção de sofrimento, não tem como tirar esse questionamento em relação a Deus. Porque assim, primeiro eu digo, ó, eu estou no caminho puro, estou me mantendo fiel. Depois eu digo, eu sou salvo, a minha porção é Deus. Depois eu disse, essa porção de sofrimento, de desastre, é dos ímpios. Você está falando o quê? De repente, ele não sabe o que
fato, não sabe. Mas quem está falando, eu não estou tirando dos amigos, ser que ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Ele está dizendo, pese minha balança de Deus que seja fiel. Saberá de Deus a minha sinceridade. Ou seja, ele é sincero. Não, saberá Deus. Saberá Deus a minha sinceridade. Deus sabe a sinceridade. Mas então por que ele não falou isso? E sabe Deus a minha sinceridade? Primeiro está entre parênteses. Então, qual é o contexto da fala entre parênteses? É um adendo, né? Você bota em parênteses, é um adendo a algo que você está falando. Eu estou falando aqui, ó. Não vê ele se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para engano. Aí entre parênteses. Me pesa e Deus saberá a minha sinceridade. Deus sabe a sinceridade dele. Não, Deus sabe, você está colocando. Deus não sabe? Sabe, mas ele não disse isso. Não, mas ele não disse isso. Tu é um homem justo, anda reto. Mas Deus vai falar sobre isso depois, daqui a pouco também de novo. Deus sabe a sinceridade. Se ele se manteve justo ou não. Ele é sincero ou não, é justo, ele é sincero. Tá. Então vamos lá, vamos avançar, senão a gente vai ficar aqui. Para mim, esta afirmação de Jó está dizendo de forma para mim muito clara que se ele for pesado em balanças fiéis, Deus saberá a sua sinceridade. Se os seus atos forem pesados, Deus saberá a sua sinceridade. Não quer dizer que você está dizendo que é para que Deus faça isso agora. Faça em qualquer momento de todas as coisas que ele fez, todas as vezes. Só que a Bíblia diz, conforme eu já li aqui em Provérbios, que Deus constantemente nos pesa. E Jó sabe disso. Jó sabe disso porque ele é salvo. Então o que ele está dizendo? Que Deus está agindo de forma injusta com ele. Está afirmando que Deus o está pesando ou de forma infiel, porque ele não está sendo pesado de forma fiel, porque se fosse Deus saberia a sua sinceridade, ou que Deus não o está pesando, como se ele tivesse sido abandonado. Se for dentro desse tipo de coisa. Porque o meu superior está falando dos homens, dos amigos, que Deus não faria isso com ele, sabe a sinceridade dele, que ele não fez, não era para ele receber nenhuma das coisas. Por isso que eu disse que esse texto era o texto onde começa a desenrolar. E vai piorar, daqui para frente vai piorar. Nessas duas hipóteses que eu entendo como sendo as únicas possíveis, que não é a sua, a de ele está achando que Deus está pesando de forma infiel, ou questionando isso, ou que Deus não o abandonou, não o está pesando, por isso Deus não sabe a sinceridade dele, ele apenas saberá se pesar. Nessas duas hipóteses, na minha visão de forma muito clara, Jó está sendo justo aos seus próprios olhos. Ele está questionando a justiça de Deus e está defendendo a sua própria justiça aos seus próprios olhos. Ele está deixando claro que Deus exalta. Vamos pensar o seguinte, ó. A própria Bíblia exalta a justiça de Jó no início. A Bíblia exalta a justiça de Jó. Quando o texto faz isso, exalta o que da justiça de Jó? O que é chamado a atenção? A humildade de Jó de sacrificar e oferecer holocaustos, mesmo sem ser necessário. Na dúvida, Jó oferecia holocaustos e sacrificava, mesmo quando ele não tinha certeza, ele era humilde e fazia o que era justo. Então isso era um dos pontos positivos da justiça de Jó, tá? No instante que Jó entende que ele é justo mesmo, essa é a minha interpretação. Por exemplo, imagina que alguém fale de mim assim: Francisco é um homem justo e reto. Beleza. No instante que eu acredito que eu sou justo e reto, eu estou sendo justo e reto aos meus próprios olhos. E aí a minha humildade, a minha falta de humildade me coloca numa situação, uma condição pecaminosa, tá? Vai me colocar no lugar de um erro. E é precisamente o que eu entendo que a Bíblia vai ensinar aqui agora. Mas só para não deixar dúvida, eu vou adiantar um detalhe do próximo domingo. Pula para o 32 e lê o versículo 1. Vamos ler? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Quem está chamando Jó de justo aos seus próprios olhos aqui? A própria palavra de Deus.
o mesmo cara que escreveu que Jó era justo e reto, está também escrevendo que nesse momento Jó passou a ser justo aos seus próprios olhos. E isso é um pecado. Os amigos deles entenderam isso. Ele falou, eles pararam de responder porque ele era justo aos seus próprios olhos. Tá, mas tá falando aí que os amigos entenderam isso? Tá falando que alguém entendeu isso, ou que Jó falou? Não tem ninguém falando. É a própria palavra de Deus. Vamos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Calma. Vamos fazer uma pergunta aqui para você. O texto está dizendo o seguinte, ó. Porque era justo aos seus próprios olhos. Pergunta a você. Jó era justo aos seus próprios olhos, sim ou não? Jó era justo aos seus próprios olhos, mas não necessariamente por conta do que ele fazia. Ou deixar de fazer. Sim, ninguém está discutindo isso. Estou questionando se ele era justo aos seus próprios olhos ou não. Ele era justo porque foi justo. Não. Jó era justo e reto. Perfeito. Passou essa parte. Jó era justo aos seus próprios olhos? Jó era justo porque ele foi justificado por sangue de Jesus. Tá. E aos seus próprios olhos? Também porque ele foi justificado por sangue de Jesus. Então, beleza. Então a gente vai discordar disso aí. Não é o que eu entendo, porque ser justo aos seus próprios olhos, a gente vai ver isso no domingo que vem, é um pecado, de acordo com a própria Bíblia. Eu sou justo aos meus próprios olhos, mas não por conta do que eu fiz ou deixo de fazer. Tá, eu vou deixar isso para domingo que vem, se é isso que o texto quer dizer, ou se não é o fato de eu achar que mereço por ser justo. O que é ser justo aos seus próprios olhos? Essa que é a questão. Será que é eu entender que Jesus me justificou? Ou será que é eu entender que eu mereço a ser justificado? Enfim, o texto, que não tem dúvida, o texto diz que Jó era justo aos seus próprios olhos. E eu entendo, sim, que Jó tornou-se justo, até você confirmou que era justo aos seus próprios olhos. Está discutindo aqui o que é ou não ser justo aos seus próprios olhos. Enfim, e é justamente nesse ponto, sobre ser Jó, o que significa, ou se Jó era justo aos seus próprios olhos ou não, que tem tanta polêmica a partir do próximo domingo em Eliú, tá? Que muita gente acredita que que esse texto não se refere a Jó. Tem dois tipos de pessoas que eu ouvi. Um que acha que o texto não quer dizer que Jó era justo aos seus próprios olhos, mesmo dizendo, e outro que disse que isso não era um pecado, ser justo aos seus próprios olhos, tá? Dois pastores que eu respeito e admiro, mas isso eu vou deixar para o domingo que vem. Para mim, Jó está defendendo a sua justiça, está questionando essa herança que é dos ímpios e dos iníquos, que não deveria ser dele. Para mim isso está bem claro nesse capítulo 31. E a continuação do texto vai dizer isso ainda mais. Por isso ele vai dizer, Samuel, pega ela por favor. Por isso ele vai dizer no verso 7, se os meus passos se desviaram do caminho. Samuel, pega ela por favor. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência. Vai para lá, meu filho. Vai para lá. Semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Ou seja, ele está aqui, ele vai começar, nesse momento, a partir de agora, ele vai começar a instituir uma série de justificativas nesse sentido. Se eu fizesse tal coisa, aí tudo bem, seja a minha descendência arrancada. Se eu fizesse aquilo outro, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu tivesse feito aquela tal coisa, sempre nesse questionamento de que a porção do iníquo, aqueles que praticam iniquidade, não lhe cabe. Então, na minha visão, a conclusão de Jó é que ele está recebendo uma porção de um iníquo, o qual ele não merece. Ou ele está entendendo que Deus o abandonou,
ou ele está entendendo que Deus está sendo injusto. Por isso ele diz que ele tem que ser pesado em balanças fiéis, porque ele sabe, como ele acabou de decretar, que Deus pesa o seu caminho. Tudo bem, mas se alguém pesar, seja quem for, se alguém pesar... Você falou, por exemplo, que ele colocou os olhos sobre o navio. Ele fala, não coloquei os olhos sobre o navio. Aí fala para ele depois, se você agiu com falsidade, não agiu com falsidade, não andei com falsidade. Aí ele fala, se de qualquer uma dessas coisas que Deus me pese e me coloca sobre falsidade, ele vai saber se eu sou sincero ou não. Por exemplo, cheguei aqui e falei, conforme Deus está sempre vendo a gente. Cheguei aqui e falei uma coisa. Aí você falou assim, isso daí você fala pela dureza do coração e você não está sendo fiel a mim. Eu falo, que Deus prova a minha sinceridade agora, como se fosse uma tentativa de trazer evocar essa prova de Deus no momento presente. Deus prova me falar agora e ver se eu estou sendo sincero ou não. No momento, por isso está entre parênteses. E aí ele continua falando para mim. Se eu não me Deus, se eu não fiz isso, se eu não fiz aquilo outro, se eu não fiz aquilo outro. É igual aquela história que a pessoa fala assim, hoje em dia, por exemplo. Se eu fiz alguma coisa com raiva, o cara achou mim agora. Mas eu não estou dizendo. Se eu fiz alguma coisa, então que outro come a mulher, que outro fica com a mulher, que outro, sei lá, alguém comeu a minha comida. Então, para mim, o texto está fazendo sempre essa. Ele está respondendo nesse momento diretamente para mim. Tá, tudo bem. Só para deixar uma coisa clara assim. Jó está respondendo aos amigos, diretamente. Ninguém duvida disso, é aos amigos. No meu entendimento é, qualquer um, seja o amigo, seja Deus, seja quem for que me pese, Deus saberá a minha sinceridade. É só isso. E isso para mim é uma forma de ser justo aos seus próprios olhos. Até no exemplo que você citou, que se eu fizer tal coisa, eu fiz tal coisa, Deus caia um raio sobre mim. Também pode ser interpretado dessa forma. Especialmente se você estiver falando isso estando errado, sem perceber que está errado. Só que o cara não está errado. Ele não fez essas coisas todas que ele foi acusado. Então, mas ele não está falando de tudo que ele foi acusado, não. Ele está falando de muitas coisas. Certo? Todas essas coisas que você não fez. E é o que ele está dizendo. Eu Então, não fiz nada dessas coisas que vocês estão falando, ou que eu sou acusado, ou que eu poderia ser acusado. E de fato não fez. tudo bem. E ele fala em outros textos lá no capítulo 1, por exemplo, que se ele errou, o problema dele vai ficar com ele. Vai parar e ficar com o nome dele. Enfim, e que Deus guarde o castigo para os seus filhos, para que eles o conheçam. Mas aqui ele não está falando de castigo. Ele está falando da porção. Ele já disse que a porção dele é a salvação. Não está discutindo isso. Tem muitas coisas que ele está falando. Para mim, aqui foi um desabafo final. O Jó, os amigos, falou assim: vocês ficam me acusando, para por essa palhaçada. E é isso aí. Bom. Vou continuar, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo. Eu discordo, você discorda, vida que segue, tá? Vamos lá. Eu parei no 8, né? 8. Vamos para o 9. Ele vai continuar nessa série de justificativas até o final. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigada toda a minha renda. Então ele está dizendo que ele foi fiel à sua esposa, que isso não é uma acusação que os amigos fizeram contra ele, ele que trouxe isso, ninguém acusou ele de ser infiel à sua esposa, ele trouxe isso, porque ele julgou que na quantidade de coisas boas que ele fez, ser fiel à sua esposa foi uma coisa que ele julgou um grande mérito, por isso ele começou falando sobre isso também. Nenhum dos seus amigos, em momento algum antes disso, o acusou de ser infiel à sua esposa. Então pelo menos essa não é uma resposta às acusações, é uma coisa que ele trouxe a mais. E se não tivesse sido fiel, então que Deus me puna. Essa punição especificamente que ele colocou aqui
também não faz parte das punições que a Bíblia diz que ele sofreu. É uma coisa que ele está acrescentando em relação ao questionamento sobre a justiça que ele está sofrendo ali, na minha visão. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Falando sobre, entendendo que todos os homens são iguais, Deus criou, né, a todos os homens da mesma forma, dentro da barriga de todo mundo. Ele entende isso, e que se ele, por acaso, tivesse desprezado algum servo, ele vai decretar a sua fidelidade, né, para com aqueles que prestaram serviço a ele, que trabalharam para ele, enfim, estiveram ali com ele também. Verso 16. Então ele está sempre dizendo o que ele considera justo. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, entre parênteses, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Isso também é uma acusação de que os amigos não fizeram. Até esse momento ninguém sabia que ele cresceu com essa pessoa, que ele poderia ter sido acusado de ser injusto com essa pessoa, mas ele trouxe isso à tona como sendo um ato de justiça dele, lembrando que ele está se justificando, na minha visão, não para salvação, se justificando porque ele entende que a porção da condenação de repentina destruição não faz parte do rol das disciplinas de Deus, tá? A destruição repentina vem para o iníquo, é o texto que eu li lá em Provérbios. Então ele está fazendo esse paralelo, dizendo que não merecia isso. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, aqui sim, né, ele foi acusado disso, de despedir o outro lá nu. Então essa é uma acusação que poderia sim ser direta aos seus amigos, porque os amigos o acusaram de fazer isso. E ele declara que então não foi indiferente ao sofrimento, às necessidades das pessoas. E na minha visão, o que fica claro quando leio o capítulo 31 é que Jó está se auto-pesando, está enxergando a forma como Deus age nessa terra aqui, de acordo com o critério dele, de Jó. Ou seja, ao invés de confiar no peso de Deus, ele falou, pese-me em balanças fiéis, e agora Jó está fazendo esse peso. Ele está colocando na visão dele qual seria a balança fiel. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo tal. Então, na minha visão, ele está fazendo o peso que ele disse que deveria ser colocado. Ele está fazendo a própria balança. E vai fazer isso até o final, fazendo a balança. O que Jó está fazendo? Balança. Ele já respondeu os argumentos dos amigos, são 5 capítulos antes desse. Já respondeu os argumentos dos amigos, já cortou Bildade, dizendo que estava errado. Depois ele falou a sua condição, de que era salvo, decretou isso, e passou 2 capítulos dizendo a sua situação antes e depois do sofrimento. Então essa parte toda ele já falou. Agora ele está avançando, ele está se pesando, é a conclusão do seu discurso. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta vinha a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Ou seja, ele está justamente dizendo, olha, eu temi o castigo de Deus, temi demais, era um assombro, me aterrorizava ser castigado por Deus. Então, mas se eu fiz tal coisa, ou seja, se me faltou esse assombro, se eu levantei a minha mão contra o órfão, por que ele diz isso, né? Se eu fiz tal coisa, porque o castigo de Deus era para mim um assombro. Porque eu fiz tal coisa porque eu tinha medo de ser castigado por Deus. Um texto está sempre ligado ao outro. Então,
eu tive medo de ser castigado a Deus, por isso eu fiz isso. Mas se eu não fiz, então que caia do ombro da minha espada e separe-se o meu braço do meu osso. Ou seja, que Deus me castigue dessa forma. Mas Deus me castigou de forma com peso infiel. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, então ele está dizendo que não foi avarento e que ele não confiou nas suas posses, confiou em Deus. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, aqui falando mais sobre outros deuses, outras religiões, que ele não se curvou, não fez nada disso. E se o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Então, se eu tivesse servido a outros deuses, se eu tivesse praticado tais coisas, se eu tivesse confiado em mim, se eu tivesse confiado nas minhas riquezas, tudo bem, isso seria um delito punível. Aí eu entenderia estar sofrendo, aí eu entenderia estar passando por tudo isso. Mas eu não fiz. Eu não neguei a Deus e, portanto, não cometi delito sujeito à punição de juízes. Então, para mim está muito claro ao longo de todo o texto que ele está questionando mesmo o seu sofrimento em relação aos seus atos. Eu não deveria estar passando por isso, por tudo que eu fiz. E vai continuar. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos derá a sua carne, nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Então, aqui já acabou, né, o discurso dele. Ele faz esse último protesto. Aí vou deixar os irmãos refletirem se a gente vai continuar a leitura, mas só deixar os irmãos refletirem se é uma questão apenas para os amigos, ou se ele está questionando o seu sofrimento em si, a punição que ele está recebendo. Meu entendimento é que sim, que eles... a punição que está recebendo. Esse é o meu entendimento. Ele não entendeu isso ainda, ele está questionando que ele não entendeu. Ele está questionando isso, para ele quer uma resposta. Aqui ele afirma que dava outra face, né? Quando alguém o aterrorizava, ele dava outra face, que ele era misericordioso com aquele que tinha necessidade, enfim. Verso 35. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda. Então, para mim está claro, o questionamento dele é contra Deus. Quem ele quer que eu responda? É Deus. E que o meu adversário escreva um livro. Então eu quero que os meus atos sejam pesados, eu quero que os meus adversários escrevam o que eu fiz, o que eu não fiz, e que Deus vai me responder. É isso que eu quero, que Deus me responda. Porque por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. Então preste atenção, o que ele está dizendo? Olha, se Deus pesar os meus atos, conforme eu estou dizendo, tal e tal coisa, tudo bem. Se os meus amigos pesarem os meus atos, tal e tal coisa, e Deus ouvisse isso e me respondesse, Deus me coroaria. Então não dá para questionar. Você pode até achar que ele está falando, mas não dá para questionar que ele está dizendo que é justo aos seus próprios olhos. Nesse ponto, exatamente o que você falou. Se alguém outro que não você me ouvisse, parasse de me escutar o que eu estou dizendo, e aí Deus viesse e respondesse claramente para a gente, iríamos sair com a resposta clara e evidente de que eu não fiz nada dessas coisas.
Então. Que Jó não entende por que ele está sofrendo, de fato também. É lógico que ele não entende, porque tecnicamente não foi nada que justificasse isso segundo a própria palavra dele. Porque, e esse é o argumento dele. Esse é o argumento dele. Mas eu não consigo acreditar, não consigo entender nas escrituras, não acreditar. Se ele estivesse fazendo, eu estava fazendo e acabou. Não consigo entender nas escrituras, tanto que Jó questiona que Deus esteja sendo injusto com ele. É o que eu entendo. É o que eu entendo. Para mim isso não tem muita discussão assim. Ele quer discutir se Deus é justo ou injusto. Ele não está discutindo se Deus é ou não é justo no geral. Ele está discutindo a forma como Deus o tratou. Ele está, na minha visão, ele está colocando que Deus colocou sobre ele um peso do iníquo, sem ele ser iníquo. É isso. Deus colocou sobre mim um peso do iníquo. Se eu for pesado de forma com uma balança fiel, Deus saberá a minha sinceridade. Para mim é só isso. Então, exatamente. Deus colocou ele para sofrer como um inimigo. Fato. Mas eu não acredito que Jó, acredito que ele está falando ali para os amigos. Tudo que você falou, eu concordo com você. Dos outros textos todos que você falou, concordo plenamente. Inclusive, se você pegar o capítulo anterior a esse, no 30, existe muito questionamento de Jó em relação a tudo. Você está falando que Sim. fortalece. É o que eu estou dizendo, a gente veio crescendo, por isso que eu deixei esse sozinho, esse 31 sozinho. Esse único texto que eu estou dizendo, eu concordo com tudo que você falou. Tá. Esse único texto que você disse, que você está falando, que ele está questionando a Deus não aos amigos, para mim é muito claro que ele está dizendo aos amigos. Ele está tentando justificar. Por exemplo, quando Pedro manda para que todos se circuncidem, por exemplo, Timóteo ou Paulo, para que ele possa não ser julgado dentro do povo do judeu. Então, quando Paulo diz, eu sou hebreus, eu estou lá criado, estou falado, não está que ele quer se justificar, está querendo mostrar para as pessoas que estão aqui que ele está fazendo as coisas corretas. Bom, Paulo se justificou várias vezes. Exatamente, mas eu estou dizendo que nesse único exclusivamente, nos outros textos, acho que tem razão, tudo está dizendo absolutamente. Tá. Nesse exclusivamente, nesse capítulo exclusivamente, ele está falando com os amigos e diz sim, que ele tecnicamente é justo. Ele fez as coisas certas, porque ele está sofrendo uma coisa que ele não deve sofrendo, como você falou, Então, recebendo castigo positivo. Então, Mas que ele não está falando que Deus não está pesando a justiça dele, que Deus não está. mas preste atenção, se eu estou sofrendo um castigo que não é para mim, quem está errado nisso? Quem está dizendo que está errado nisso? Você acabou de falar, ó, você acabou de falar que eu estou dizendo que eu estou sofrendo um castigo que não é para mim. Ele não entende por quê. Sim, não, isso é sim. Por isso que ele quer uma resposta de Deus. Mas que ele, quando ele diz, por exemplo, que ele é justo, que para nos outros textos, como você me disse, que ele é justo, que ele tem a salvação, que é por meio de Jesus Cristo, mas que ele não fez nada daquelas coisas ali, inclusive ele cita outras coisas que a Bíblia diz que condena, né? Condena, que ele diz que eu não fiz nada disso. Para de falar que eu peguei assim, que eu tenho essa. Mas se eu não fiz para merecer isso, e eu estou recebendo, e eu estou dizendo que esse castigo é do iníquo, como que isso é possível? Eu não estou questionando a Deus por me dar esse castigo de forma errada? Essa parte. Eu vou me adiantar. Guarda essa minha pergunta, eu vou me adiantar e vou ler dois lá ainda em Jó. Ó. Jó 40. Tá, 40. Jó 40, verso 4 vai dizer, olha: eis que sou vil, depois que Jó responde, que te responderia eu, a minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Depois, no final, no verso 42, Jó vai responder. Jó falando, quem é esse que sem... 42, verso 3. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então Jó está admitindo isso, que ele falou do que não sabia. E o que foi que ele falou do que não sabia ao longo de toda a Bíblia, se tudo que ele está falando tem na Bíblia? A justiça de Deus para as punições aqui na terra. O resto todo
Nesse capítulo 31, por exemplo, você encontra todas as afirmações de Jó na Bíblia. Todas as punições que ele diz que não fez, tem pecado descrito na Bíblia por isso. Então ele conhece a Deus. O que ele errou? Que ele entendeu que aquela punição não é para ele, questionando a Deus nisso. Nos capítulos anteriores, até de repente não anterior a esse exatamente, logo de perto, claramente. Só nesse capítulo não mostra que você está respondendo ou questionando diretamente a Deus. Talvez no contexto maior, entendendo todo mundo, sim. Mas ali eu entendo ele respondendo diretamente a Deus. Não, eu nunca discuti, ele está sempre falando com os amigos. Ele está falando para os amigos, em todos os textos que ele fala, está falando para os amigos. E os amigos estão falando para ele. Tá, essa parte ele já fez antes. Essa parte de responder às acusações dos amigos, ele fez antes. Agora ele está criando pecados que os amigos não o acusaram. Para além do que vocês estão falando, poderia ser. Tá bom. Tudo que vocês não falaram, vou falar ainda, estou respondendo tudo que vocês não falaram. Bom, vamos fazer o seguinte então. Tá falando para os amigos, tá falando para Deus, tá falando para todo mundo, tá falando para a gente. Pra gente, tá falando o tempo todo para todos nós. O que para mim fica assim mais evidente, e que eu acho que é um ponto que a gente tinha que avançar, é que Jorge está de fato questionando o que ele está passando. Ele está questionando o que ele está passando, se é justo ou se não é justo. Ele não está dizendo que Deus está sendo injusto com ele. Ele está dizendo que no entendimento do que que deveria ser a justiça de Deus, a iniquidade não era para ele, a destruição não é para ele. Por isso ele vai dizer, eu falei besteira. Que eu estava errado, por isso que ele admite que estava errado. E não é que assim, Deus está sendo injusto, ele sabe que está salvo, ele já falou isso umas 10 vezes, nesse último discurso ele repete que está salvo em todos os capítulos. Ele não está discutindo salvação, ele está dizendo, cara, é como você está sofrendo, chega um momento que você fala assim, cara, não é possível que eu ainda esteja pagando por isso. Não é possível que eu cometi tal pecado e eu ainda estou pagando por isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas ele está questionando a Deus, isso é errado. E é errado. É errado. E por isso ele vai admitir, falar, falei besteira. Falei besteira. Até na fraqueza dele, ele é sincero. E eu já vou deixar logo aqui uma outra polêmica para o futuro. Quando chegar lá mais à frente, Deus vai responder, depois que Eliú acabar de falar, Deus vai responder, quem é esse que cobre o conselho? Não, esse eu li a resposta de Jó. Jó disse isso. Deus disse primeiro, quando vai responder, Eliú vai falar, quando Deus vai começar a responder, ele começa respondendo isso. E aí tem uma outra discussão se Deus está falando isso para Eliú ou para Jó. Eu entendo que é para Jó, por isso que Jó respondeu isso. Mas agora a gente já conversou sobre isso. Tá, mas eu só estou fazendo algo isso aqui, para a gente já se preparar. Irmãos, vamos ler Jó antes da gente se encontrar aqui, tá? Para todo mundo, porque o Zé Renato a gente está discutindo aqui, eu estou vendo umas cabeças voando aí, vocês têm que estar participando, pelo menos acompanhando mentalmente aqui a gente aqui. Lê, separa um versículo e tal, durante a semana manda no grupo, para a gente aprofundar, gente. A gente tem que enriquecer o nosso conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Tem que enriquecer o nosso conhecimento da palavra de Deus. Amém. Me perdi aqui? 35? 36? Não, 37. O número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Olha só que interessante. O seu argumento é a sua justiça, mas ele está dizendo aqui, isso aqui não está errado não. Porque quando nós oramos, olha que coisa doida, quando nós oramos, a Bíblia diz que nós nos apresentamos a Deus com ousadia, como um filho. Ou seja, se eu sou filho do rei, eu sou o quê? Príncipe. Então isso aqui não está errado. E diz como um filho, porque eu estou às vezes, por exemplo, até bonitinho, né? Eu estou fazendo sermão, eu sento no sofá lá, né? Pego uma caneca de café, aí para não derramar no sofá, eu boto um pedacinho de madeira, boto a caneca de café do lado, aí vou lá, fico estudando, boto sermão de noite, madrugada. Aí o Noé às vezes acorda, tem um computadorzinho de brinquedo, aí ele senta do lado, aí pega uma outra caneca, bota água, aí senta do lado, fica bebendo água, mexendo no computadorzinho de musiquinha. Ou seja, como um filho, ele não pede autorização, ele
ele chega lá, senta do lado, e se eu mandar ele embora, ele vai meio chateado e tal. Como um filho é mais ou menos essa relação mesmo, tá? De filho. Então Jó, ele sabe que é filho de Deus, ele nunca questionou a sua salvação. A situação dele aqui é a aplicação nessa terra. Por isso que ele vai questionar a salvação dos amigos, porque os amigos questionam a salvação de Jó. Os amigos questionam, ó, você está pagando porque você é iníquo, é pecador? Estou resumindo, tá? É iníquo, é pecador, porque você não é salvo, mais ou menos isso que eles estão dizendo. Arrepende, se converte e as coisas vão melhorar. Aí ele questiona a salvação dos amigos, que a questão não é ele ser salvo ou não aqui, porque todo aquele que crê e confessar com a sua boca será salvo. Jó sabe disso, ele crê, ele confessa, todas as respostas ele confessa de novo a sua salvação para os amigos. Não é isso. O que ele está tentando dizer é que nessa terra aqui, a gente paga, a gente é punido por Deus, mas é como um filho que fala assim, caramba pai, você exagerou, você não podia ter pegado mais leve? Questionando a justiça de Deus. Agora, ainda que seja assim, talvez até pior, que mais grave que isso seja, por exemplo, ser punido por uma coisa que ele não fez, de repente pensando em provar para os amigos, né? Ele tá elaborando um monte de coisa na cabeça dele aqui. Então, assim, você pensou, você viu que as crianças estão fazendo alguma coisa que é geral na igreja. E aí você quer usar alguém como exemplo. Peguei todas as crianças da igreja, botei aqui, deu uma chicotada em todo mundo. Aí um outro que não fez nada, falou, pô, não tem nada a ver com isso. Eu ia falar que você ia fazer a punição muito exclusivamente que eu fui mais velho, que eu fui mais capaz. E todas as outras crianças iriam absorver o testemunho disso, aprender com isso. Sim. É exatamente o que acontece com o jovem. Claramente. Não. Sim, ele está sofrendo uma punição exemplar, né? Uma punição magnânima, vamos dizer assim, sem merecer, por um pecado mínimo, talvez que ele nem chegou a cometer. Que a gente aprenda. Porque seria a mesma coisa. Se você pegasse Samuel, punisse ele com todas as crianças. É o único centavo. Todo mundo está jogando lá para cima. Agora, Samuel vai cair, você vai apanhar porque você Sim. vai apanhar para Não, até porque se Deus chegar e me punir aqui agora, vocês vão dizer. Não, vocês vão dizer assim, pô, mereceu também. Francisco era fogo, né? Jó não. Jó não dá pra você falar isso, pô, mas Jó também é brincadeira, né? Mereceu, não dá. O Francisco dá, o Jó não. Eu entendo isso, fica como exemplo pra gente aprender. Perfeito. Vamos lá, vamos continuar que tá acabando já. Falta 3 versículos, né? 38. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro. Esquisito isso, né? Esse texto é difícil, porque ele fala, a minha terra é a terra dele, imagino eu, né? Lógico, né? Terra dele, os terrenos dele lá, clamar contra ele e os seus sucos juntamente chorarem, que sucos é o que o cara fazia na época para cavar, para irrigar, né? Processo de irrigação ali. Se comi os seus frutos, frutos de quem? Da sua terra, sem dinheiro. E sufoquei a alma dos seus donos. Se alguém tiver um entendimento melhor aí. Só pode ser. Eu pensei nisso. Dono de tudo, então só Deus. E o dinheiro? Não ter dado dízimo, alguma coisa assim? Eu, sinceramente, não entendi muito bem e vou deixar sem entender mesmo. Se alguém tiver entendido aí, depois me explica aí. Depois ele faz aquela conexão com trigo e joio. Que é onde vem Vou ler então. Por trigo me produzam cardos e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Então, esse finalzinho aí é meio difícil de entendimento, tá? Antes de começar a série, não fazia parte dos textos que eu tinha dificuldade para entender, agora faz. E é possível, vamos dizer assim. Do joio e do trigo. Quem é o dono da O dízimo antigamente, né? Era com trigo mesmo, a porção do trigo, da colheita. Então, beleza. Pode ser isso, né? Ou seja, se eu comi dos frutos da minha terra aqui, sem dar o dízimo, sem contribuir com as coisas de Deus, sem lembrar de Deus,
Então, beleza, me dá joio na próxima, né? Na próxima colheita me dá joio, me dá cardos. Enfim. E assim termina o discurso de Jó. Uma coisa fica clara aqui, é que Jó quer uma resposta de Deus. Beleza? Quer entender isso? Aí, Eliú é que vai responder domingo que vem. Vamos orar para encerrar.